Jesus, que o Senhor abençoe todos aqueles que aqui estão e que têm o seu comércio, a sua vida profissional, eu não sei que área, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir em nome de Jesus que haja uma prosperidade sobre a vida deles, mas uma prosperidade do Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, qualquer coisa que vier para eles que não veio do Senhor, que caia por terra. Que o Senhor abra a porta certa. A porta que não é para ser aberta, que o Senhor tranque. E que meus irmãos que aqui estão possam entender essa relação de servir a Deus com os bens, né? Com as fazendas, com os lucros, e que eles possam entender isso no âmbito, no mais profundo. Porque a palavra de Deus fala que aquele que muito semeia, muito ceifará. Mas é necessário, antes de tudo, que essa relação seja com o Senhor, e não imanente, não com o mundo. E que eles possam prosperar, mas a prosperidade do Senhor. Amém? Vai na aulinha não, Yolanda? Quer não? Não, se não quer, não tem problema, tá bom? Ganhou roupa nova, hein? Eita, tia quer. E Valentina, pode parar de balançar esse negócio aí, que já tá me tirando a atenção. É a mesma coisa. Parece que vai tudo pro mesmo caminho. Será que ela vai esperar? Outro dia eu vi ela encarando o João. Ela fez uma cara pro João de brava, meu filho. Ela, ela não vai ser essas minhas. Vai ser tipo Catarina. Cadê Catarina? Catarina é brava. Passearam, né, gente? Eu fiquei vendo lá as imitações, viu? Gemima também, ela não é muito diferente do Pablo, não, viu? Ela é zoeira com força. Né? Eles são bem parecidinhos, viu? Porque agora teve... As meninas ficaram parecidas mesmo, gente. Como é que foi? Você fez maquiagem, né? A menina, a Camila ficou igual a menina que faz as comparações. Você ficou igual a cantora, né? Você foi a Eliane? Ela foi a Eliane. Teve a esposa do Gustavinho, como é que ela chama, gente? O Gustavinho, meu amigo de infância. A cantora, a Nívia, quem foi? Eu cresci aqui na Lagoinha e a gente andava muito junto, o Gustavo. Pensa num cara engraçado. Esse cara mais engraçado que eu já conheci. Amém? Oi? Você tinha que passar no telão pra igreja ver. Mas nessa época a gente não tinha celular, né? Não das meninas. Se me mandasse eu passava. Na nossa época era tirar foto e levar na Reds, levar pra revelar, né? E tinha aquele que foi candidato a vereador várias vezes, ele trabalhava ali na rua São Paulo, a gente levava para ele e dava desconto, gente. Ele pai da Poliana, pai da... Ele foi candidato, ele cantava no coral. Quem? É o Vander. O Vander. É o Vander. Eita, velho. O louva-a-Deus está em cima do pano amarelo ainda? Já foi, né? Tinha um louva-a-Deus enorme aqui, Luiz. A Aurora ali, ó, Luiz. Tinha um louva-a-Deus enorme. Amém, gente? Abra sua Bíblia no livro de Jó. Oi? Porque o louvor me impede de ser mais... Você viu como é que Deus é, né? Assim, Deus é... Eu sou impressionado que quando a pessoa tem um coração em Deus, a coisa flui de um jeito sobrenatural. Eu não entendo nada de música, mas o Léo deve ter errado umas 18 notas ali. Mas a presença de Deus, quem não sentiu Deus? Você está entendendo que o negócio é outro? Está além do entendimento? Eu estou mentindo? Mas tem gente que é formado no Palácio das Artes e não sai nada. Que eu já... Você sabe de onde eu vim, né?
Então, quer dizer, Fernanda, Eliane e Léo, Deus ouve eles. Não porque eu seja Deus, ou que eu consigo ler o coração do Léo e delas, mas pelo que flui, os frutos, me aponta para quem o Léo é, para quem a Eliane é, para quem a Fernanda. Pô, se você não percebeu Deus no louvor, acharam o Jó aí? Eu levei 20 anos para saber se o Jó era antes ou depois do Salmos. Vocês tiveram esse problema também? É porque agora é a Bíblia no celular, né? Eu comprei, quando eu era 16, aquele negócio de você tá passando do adolescente para a juventude, aí começou a aparecer aquelas Bíblias de capa dura, a gente comprava na minha mocidade lá, né? E aí à medida que eu fui estudando a Bíblia, os livros foram aparecendo. Porque às vezes o pastor Jonas fala, abre Abacuque. Ô bicho, a gente tinha vergonha de ir no índice, né? Não achava não, aí na hora que eu vi que o povo já estava lendo, eu inventava alguma coisa lá e lia uma coisa que eu fingia que estava lendo, mas não era Abacuque. Tito, esses três foi aparecendo na minha Bíblia com o tempo. Abacuque, Tito, Filemão, como é que você acha Filemão na Bíblia, no de papel? Não tem jeito. Ué, o Juruna tá aí? O que eles fizeram com ele, Dai? É o Baruque? Tá parecendo Juruna, gente? Tá igualzinho o índio Juruna, não tá não? É que vocês não lembram das lojas Tupã, aqui em Belo Horizonte? Então igualzinho o Tupanzinho. Baruque. Ah, não, vocês me falam que ele cortaram a cabelo dele que eu vou lá. Vai, eu e Léo batendo no cara. Acabaram com o cabelo do menino. Tupanzinho? Você tá bom, Tupanzinho? Fica triste não, vai crescer. Vai crescer. A minha esposa uma vez foi pro lugar aí para fazer coloração, né? Demora 3 horas essas colorações, né? Ela ligou chorando assim, eu achei, gente, eu falei, meu Deus, achei que tinha sido assaltada, alguma coisa, fiquei super preocupado. Acho que a mulher tira o negócio, na hora que ela olhou pro espelho, ela começou a chorar sem parar lá no negócio. Ela ficou igual um calopsita. Não, mas como que a Ana chorou? Aí a mulher assim, você não gostou, velho? Imagina, tô chorando de alegria. Não consegui ver, não. O avô dela que me falou, sim, a esposa da Solange falou assim, não, Lange, ela tá igual um calopsita. Nessa época eu não te conhecia, né? Nem a Angélica. Cadê a Angélica? Ela veio ontem organizar. Hoje é aniversário dela? Oh, ótimo, torcer para Jesus não voltar no dia do aniversário dela. Vocês gostam, né? Olha aqui. Havia um homem. Quando eu falo assim, abre em Jó, aí já é 1-1. E quando fala assim, abre em Judas 9. E aí? Judas 8. Judas só tem um capítulo. Então quando fala Judas 9 é o versículo 9. Tem alguns livros na Bíblia que é um capítulo só. Tá? Judas, não Iscariotes não, tá, gente? Esse se enforcou. Uma vez, numa reunião de pastores, cara, eu sentia, veio fazer uma pergunta para mim capciosa. Chegou para mim e falou assim, Thales, eu posso te fazer uma pergunta? Aí 10 que estavam ali ligou. Falou assim, vem coisa aí. Aí eu falei, claro! Na hora que eu falei alto, porque a gente estava no coffee break, tinha uns 200 pastores. Na hora que eu falei, claro, olhou mais 10. Aí já deu 20. Ele falou assim, você tem algo parecido com Jesus? Eu falei, tenho algo muito parecido com Jesus, porém, nesse quesito, superior a Jesus. Aí olhou 80. Ele falou, o quê? Jesus tinha um Judas, eu tenho vários. Contando com você. Aí, meu filho, foi, nego rasgou. Não, neguinho começou a chorar.
Hoje, voltando para eu, os caras faziam de propósito, né? Só para ter o que rir. Então, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que interessante, olha, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, né? 7 e 3, para variar, né? Possuíram o que, gente? 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também o que? Muito numeroso o pessoal ser serviço. Ou seja, esse homem, além de íntegro e de próspero, de um homem de grande prestígio, tá? Ele é um dos ícones de uma literatura bíblica onde há o que a gente chama de o mal injusto, né? Porque ele era um cara todo certinho. A gente sabe que ele é um homem tão íntegro no seu caminho que o próprio Deus vai falar para Satanás sobre ele, né? Você vai falar, olha, viste meu servo? E eu queria falar um pouco hoje sobre esse problema, evidentemente que eu vou falar de uma forma bem basilar, dessa coisa do mal, que essa semana foi martelado muito na minha cabeça isso, porque aquela pergunta básica, se Deus existe, por que permite o mal? Não é isso que todo mundo fala, né? Por que existe o mal, por que existe o mal? Então, eu orei muito durante a semana, falei, Deus, me dê graça para poder comunicar isso para vocês. Então, eu vou orar agora pedindo a Deus para ter misericórdia de mim e me usar para que eu possa conseguir, de alguma forma, expor ou arranhar algo que é inexplicável. Amém? Pai, eu quero colocar bem claro aqui para a comunidade cristã Liceu que o Senhor é perfeito e que nós conhecemos todos os teus atributos e sabemos que o Senhor é Deus e não há nada que se possa comparar ao Senhor. Pai, eu quero, pela tua misericórdia, trazer aos meus irmãos a exposição daquilo que eu creio que o Senhor queimou no meu coração essa semana. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha boca, use a minha mente e que eu possa ser aqui um instrumento do Senhor. E que eu possa, Senhor, ser um instrumento que essa mensagem abra o coração, abra a mente deles e que essa mensagem possa ser comunicada a eles independente de mim. E que eu possa participar desse paradoxo, onde eu anuncio aqui a mensagem, mas é o Senhor que adentra. E eu te peço que essa mensagem não fique só no imanente, só no intelecto, que ela vá para as entranhas, porque é o Senhor que tem o poder de abrir a mente e os corações. Como o Senhor abriu daquela moça chamada Lídia, o Senhor foi lá e abriu. Abre aqui também, Pai. Não deixa ninguém daqui sair sem receber uma parte do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que todo espírito de embotamento, todo espírito de confusão, todo espírito de perturbação caia por terra em nome de Jesus, e que a mente dos meus irmãos seja blindada pelo fogo do Espírito, e que nós possamos fazer a exposição de algo tão profundo e sublime, é o que eu peço em nome de Jesus. Esse Jó, evidentemente que eu vou até esse mês trabalhar alguns pontos de Jó, porque Jó, gente, é uma coisa muito, muito profunda. E o Jó, ele é um cara ali da época dos patriarcas, tá? Se ele é da época dos patriarcas, ele é mais ou menos 1800 para trás, tá? Ou seja, o primeiro livro escrito da Bíblia é Jó, tá? Qual que é a data? Não tem como eu falar para você acertar a data,
Mas na época dos patriarcas não tinha nada escrito. Poderia ter fragmentos, mas quem vai começar ali a escrever é o próprio Deus que fala com quem, gente? Moisés. Fala, Moisés, fala isso que eu estou te falando, põe num... escreve, tá? E aí que as coisas vão começar a ser escritas. Então, em termos de linha temporal, o primeiro livro é Jó. O Jó é o primeiro livro. E ele é considerado um livro que trabalha muito na sabedoria. A Bíblia é dividida em livros que são livros que narrativos, tem livros que são proféticos, né? Tem livros que são, que eles falam assim, são livros sapienciais, porque são livros que trabalham a sabedoria, a poesia. E o Jó, ele é um livro que ele aborda, ele traz muitas respostas sobre o mal. Ele traz muitas respostas sobre o mal. E ele é um livro extremamente filosófico religioso. É impossível você ler o Jó. Que foi, cabeção? Diga. Quer? Pela paz do culto, infelizmente cedemos essas coisas que vão prejudicar no futuro. Vai lá pro fundo. Por isso que eu trago ele uma vez por mês. Agora a culpa é praticamente assim, minha, ou que a igreja não tem estrutura ainda para um berçário, né? Mas tudo tem um início, né, gente? Se for da vontade de Deus, vai crescer e nós vamos ter um berçário, amém? O dia que esse berçário chegar, nós vamos ter que fazer até aquelas festas de 7 dias lá de Israel, né não? Vai ser um negócio assustador quando a gente tiver um berçário. Vai ser doido demais. Deixa eu abrir pra você. Calma. Não, já abriu. Não, fica lá, você é mal? Fica lá. Deixa ele à vontade. Fica lá com sua mãe. Viu? Então, esse livro é filosófico religioso. Ele é filosófico religioso. Ele é um livro que vai responder. E aí, o que queimou no meu coração, né? Eu vou trazer outras mensagens em Jó. O Jó é algo que está muito além do entendimento humano, é algo muito profundo. Então, não tem como, evidentemente, eu chegar aqui e esgotar, né? Eu nem precisaria estar falando isso. Mas o Jó, ele vai abraçar um horizonte inimaginável. E eu quero tentar trazer algo para vocês, e isso é muito importante, porque tem algumas bases que elas não são construídas, e lá na frente o prédio rui. E é isso que eu estou vendo em vários cristãos. Através de Jó, eu vou te mostrar que falta muitos pressupostos. Algum homem, por favor, leve esse ventilador ali para perto da queda. A mulher tocha da igreja. Senão ela vai pegar fogo. Pode levar na minha sala ali. Gostou? Tem a tomada ali, ó. Põe a tomada ali perto do Sasquatch ali, ó. É o Thales, meu xará. Por que te chamar Thales de Thales, né? Ele calça 45, ué. Então, essa formação, essa base, ela é muito, gente, ela é muito, põe na velocidade 1, William. Ela é muito prejudicial à formação de vocês, porque ela faz com que você cria definições baseadas em entendimentos que você tirou do seu próprio imaginário e da sua própria forma de perceber a realidade. Num âmbito mais profundo, quando essas filosofias que são anti-Deus, essas filosofias que são
elas partem para o campo do ateísmo, e elas são materialistas, que elas não podem transcender. Se algo é materialista, como que algo pode transcender, né? Então, uma das formas de se trabalhar dentro da religião, anulando Deus, é tirando toda a transcendência dos textos. Essa é a forma básica. E quando se tira a transcendência do texto, ela começa onde que não há uma base, onde que a pessoa não tem a estrutura ali. Eu tenho a minha estrutura para resolver isso? Então, eu quero, pela misericórdia de Deus, trazer pontos que são relevantes para esse entendimento. Um dos pontos principais é a pessoa saber os atributos de Deus. Por isso que aqui, a gente, na segunda-feira aqui, tem uma turma até grande, nós estamos estudando a filosofia e cosmovisão. Aí eu tive que dar uma parada no estudo e trabalhar bases do platonismo e bases das categorias do ser de Aristóteles, para que você possa entender o que é o ser e as substâncias. E aí você começa a perceber que Deus, ele tem características, mas não adianta nada você decorar a nomenclatura da característica e você não saber o que é característica. Exemplo. Ontem atendi uma pessoa que eu expliquei, essa pessoa está com câncer. E eu expliquei para essa pessoa que ela estava confundindo murmurar com lamentar. Falei, olha, lamentar é uma coisa, murmurar é outra. Isso trouxe um grande alívio para a pessoa. A pessoa saiu lá de casa mais leve. Porque há uma dificuldade, às vezes, de entender o significado. Aí não adianta você falar assim, Deus é onipotente. Beleza, mas será que você sabe o que é onipotente? Aí fala, Deus é onisciente. Aí é necessário que entenda algumas coisas que são inerentes ao atributo. Indissociável. Se ele é onisciente, esse onisciente não quer dizer que ele é muito inteligente, não. Não quer dizer que ele tem toda a sabedoria do mundo, não. Ele é a coisa que criou um negócio que chama sabedoria. Ele que faz a sabedoria existir. O onipotente não é que ele tem muito poder, não. Ele que cria a coisa que a gente chama de poder e faz o poder manifestar para a gente que possa perceber. Então é um grau, uma escala muito acima. Sendo assim, é necessário que você entenda esses pontos basilares da estrutura da sua fé. Se ele é onipotente, se ele é onisciente, alguns atributos são eliminados dessa pessoa. Por exemplo, o cara, para ser sumo sacerdote, se ele tivesse um problema de pele, um pé torto, um dedo quebrado, alguma coisa, mínimos detalhes, ele tinha que ser eliminado. Tinha um sujeito lá, que era da família dos Macabeus, né? Ou seja, ele era da dinastia Asmoneia, e ele era irmão de Mariane, que era uma das descendentes dos Macabeus que Herodes casou. E o Herodes, sabendo que ele era, né, querido pelo povo, e ele tinha fortes chances de ser o quê? Sumo sacerdote, porque o Herodes não era judeu, o Herodes era idumeu. O Herodes vai mandar, como é que fala? Amputar, ele vai fazer um estrago, e não menos satisfeito, depois vai matar esse cara. Ele vai fazer uma festa, vai botar o cara para nadar lá, e os caras vão vir de baixo, puxar ele e vai matar ele afogado. Ou seja, para ser sumo sacerdote não pode ter defeito físico. Então, se ele é onipotente, onisciente, você tem que automaticamente eliminar de Deus a surpresa. Ele não tem surpresa, nada o surpreende. Sendo assim, você começa a construir o seu escopo para ver a Bíblia e não se tornar um evangélico papagaio de pirata,
que ouve e sai repetindo, não desenvolve aquele que Deus te deu de mais poderoso, que é o seu raciocínio, e você fica dependente da igreja local, do pastor. Você acaba sendo um indivíduo que depende dessa Bolsa Família teológica. Você precisa ser independente. E aí, partindo desse pressuposto básico, que ele não tem surpresa, a gente vai para Gênesis 3:1. Aí Gênesis 3:1 fala assim: e a serpente, o ser mais sagaz, né, mais cheio de adjetivos ruins, que Deus criou. Pronto. Nós já temos um ponto aqui profundo. Deus criou essa serpente. Então, ele fez ela para ser o que ela é. Ele não vai ter surpresas com ela. Porque o que está no nosso imaginário de evangélicos? Que o diabo era um anjo do louvor, era líder do louvor e tal, e bonitão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele quis ser igual a Deus, tal. E ele vai e Deus fala assim: ah, tá bom, agora você quer ser igual eu, então, e aí tem uma guerra estelar, ele toma um tiro de raio lá de cima, ele cai, né? O próprio Jesus fala: eu vi você caindo, né? Ele cai na terra, e leva um terço de capeta com ele, tá? Eu não estou falando que isso não existiu, tá? Eu quero te levar para um âmbito mais superior. Ok que isso tenha existido, porém, não foi surpresa para Deus. Uma das coisas que você tem que fazer na Bíblia, a Bíblia, ela mesma se interpreta. E no Evangelho de João, Jesus fala assim com os fariseus: vocês são filhos do capeta, porque ele é mentiroso desde o princípio e nunca teve nele nada de bom. Jesus está falando, ele nunca teve nada de bom nele. E aí ele ainda fala assim: ele, quando manifesta as coisas, ele manifesta da natureza dele. Ou seja, quando o diabo faz maldade, não é que ele é maldoso, é porque é ele, é a natureza dele. O mundo da literatura te ensina isso de 1000 formas. Tem a fábula do elefante que foi atravessar o escorpião. Tem outros animais que mudam, mas aí quando atravessa lá, o escorpião pica ele. Isso é conhecido. E o elefante fala: pô, mas eu te atravessei o rio, você falou que não ia me picar. Aí lá do outro lado o escorpião fala com o elefante: mas você sempre soube que eu era escorpião. Então, ele é um ser ruim, nunca teve encontro com a verdade, sempre foi mentiroso, inclusive é considerado o pai da mentira. Tá? Eu estou construindo, tá? Inclusive, eu nem quero expandir muito esse raciocínio para que fique coeso e firme para dar base para outros pontos que irei pregar sobre Jó. E aí você tem aí essa base de uma queda do homem. Porque quando esse ser é apresentado, esse ser, de alguma forma, ele se apresenta ali no Éden, e a mulher e o homem, eles acabam cometendo algo que era fora do quê? Da obediência. Deus falou assim: pode comer o que você quiser, menos esse. Que era o quê, gente? Conhecimento do quê? Do bem e do mal. Se Deus falou assim: não come esse, conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu, ele se tornou conhecedor do quê? Do bem e do mal. Então, antes de comer, ele sabia o que era o mal? Não. Ele sabia o que era o bem? Ele era perfeito, ele era pleno em Deus, sem a necessidade de saber do mal. Não quer dizer que o mal não existisse. Ele vai e decide, tanto com a mulher, ser conhecedor do bem e do mal. A partir do momento que ele é conhecedor do bem e do mal, foi até que eu preguei domingo passado, né? Que o indivíduo começa a perceber que ele está pecando. É a mesma coisa que Deus fala assim: quem te fez saber que está nu?
E aí ele vai e de alguma forma a sua natureza primária ela já não existe. Inclusive há um deslocamento de território. Ou seja, ele vivia dentro de um ambiente e ele sai para esse ambiente, porém, ele já não é igual ao que ele era. Agora ele tem uma percepção que é fora do físico, mas dentro do seu imaginário. Ou seja, ele começa a perceber que dentro do seu corpo há algo que existe. Até então era um só. Antes da queda do homem, o homem foi feito do quê? Do barro, né? Do Adamar. E Deus modelou ele, um boneco de argila. E Deus fez o quê? Soprou. Ruá. Esse ruá que vai dar lá na frente a pneuma, ou psique, ou psre, que vai dar pneumático, que vai dar psicologia. E aí, a partir do momento do sopro, ele se torna alma vivente. E essa palavra lá, o alma vivente, é o nefesh, tá? O nefesh, ele pega esse nefesh e ele... O nefesh, que é a alma, e a massa, a argila, é duas coisas, mas é um só. Quando você vai vendo no Antigo Testamento todo, essa palavra nefesh, ela aparece para carne, para sangue, para osso, para pescoço, para cabeça, para tudo. Ou seja, quando o homem foi feito, a alma e o corpo eram dois, mas uma coisa só. Uma coisa só. Tanto é que quando ele sai, né? Ele sai, perde essa plenitude. E o homem é feito em imagem e semelhança. Essa imagem, ela chama Tselem. Essa imagem Tselem é a inteligência, é a forma abstrata do homem. E aí, quando ele tem essa perfeição e ele sai, ele perde essa conectividade, ele começa a perceber que ele leva em si o corpo. Não sei se inspiradamente, não sei dizer se foi Deus que inspirou ele, mas 400 anos antes de Cristo, o Platão falou que o nosso corpo era a sepultura da alma. Eu não sei se você sabe, quando eu creio que alguns aqui já tiveram sonhos, mas sonhos de Deus. Tem um sonho normal de pizza e tem um sonho de Deus. Não tem um sonho de Deus? Aquele sonho que você fala assim, nó, eu estou num âmbito que Deus me levou para aquele sonho. Alguns sonham até voando, né? Se você voltar no seu imaginário e tentar observar algumas características desse sonho, você não sente você locomovendo seu corpo. O corpo e o que você pensa é uma coisa só. Né? Se eu falar com você, levanta, você recebeu a informação, eu tenho que levantar. Aí você joga a informação para o corpo levanta. Se todos nós estivéssemos no Éden, levanta, era uma coisa só. E aí ele tem agora essas duas formas, pode-se dizer aí dual, né? E ele pede essa conectividade direta com Deus, que antes era harmônica. Tanto é que o homem e a mulher, eles são uma semelhança, imagem de Deus. O próprio Deus fala assim, e o homem, isso antes da queda, hein? No capítulo 2, né? Ele fala assim, o homem vai largar o pai e mãe,
vai juntar a mulher e vai se tornar o quê? Só carne. Adão não tinha pai? A Eva nem sogra, né? Não tinha. Porque os dois, eles vão ser uma espécie de tipo dessa perfeição que se perdeu. Era algo 100% harmônico. Quando você vai fazer alguns estudos profundos, aí já é mais dentro do judaísmo, é mais a área que eu gosto de pesquisar. Eles diziam que a arca ficava no Santo dos Santos, né? Ela estava lá, mas ela não ocupava volume do espaço. Ela estava, mas não ocupava o espaço. Ela estava lá, mas ela não preenchia o espaço. Ah, mas não dá para entender isso. Claro que não, porque isso é uma manifestação de algo que está fora dessa nova dimensão, que é diferente dessa. E aí, há regras basilares que são entregues a esse ser pós-Éden, que é, esse indivíduo agora, ele precisa fazer com que a sua parte, e aí eu vou usar a parte vermelha para carne, vou botar a azul. A alma, você entende? Oi? Oh, desculpa. A carne vai ficar aqui vermelho. E o azul vai ficar essa parte que separou, que é alma. Tá? Eu vou ser dicotômico para ser didático, tá? Eu sei que tem dicotomia, tricotomia, mas eu vou ser dicotômico. Dicotômico é quem crê em corpo e alma, tricotomia é quem crê em corpo, alma e espírito. Mas eu vou ser dicotômico justamente para ser didático. E aí você tem alma e carne. Porém, nessa queda há uma morte. Disso aqui. Só que na mesma forma de queda, há uma apresentação de um caminho de retornar ao estado anterior, porque quando o indivíduo ele comete o erro, e aí ele é automaticamente julgado e condenado, e a condenação, ela é a danação. O indivíduo vai para a danação. Se a condenação já foi dada e é pena de morte, ou seja, prisão perpétua, não tem mais o que fazer. Já. A gente não descondena ninguém. Né? No Brasil, acontece, mas você não pode comparar o Brasil com a Bíblia, né? O Brasil, esqueça o Brasil quando falamos de Deus. Quando eu falar do Tártaro e do Hades, aí podemos usar o Brasil bastante. Então, há esse deslocamento, mas o próprio Deus apresenta ali, na sequência, uma forma onde pode haver uma restituição, mas ela vai ser apresentada na forma de substituição. Alguém vai ter que tomar todos os problemas do homem e trazer sobre si. E no caso, o próprio Deus vai ser aquele que vai se apresentar. Por isso que ele vai tomar a forma humana. Por quê? Que quando o diabo engana Adão e Eva, ele engana quem? Dois seres humanos, ok? Adão é ser humano. E aí Deus fala assim, eu vou lá resgatar eles, vou dar uma chance para eles. A Bíblia não fala, mas o diabo pode falar assim, é muito fácil o senhor descer lá, o senhor é Deus, vai lá e resolve o problema, é bacana. Eu vou lá e engano a sua criatura, aí você vai lá todo bonitão, bate em mim e conserta todo mundo, aí é fácil, né? Beleza, então, fica aí com eles. Aí Deus fala com ele assim, não, eu vou na forma humana deles, para te falar, ô safado, diabo, capeta, chifrudo, que eu não errei neles, que eu vou na forma deles e não vou pecar e vou vencer você. Aí cai por terra.
Porque ele poderia vir em Deus e resolver o problema, né? Mas ele vem na forma humana. Ele falou assim, eu vou te enfrentar na forma humana, do mesmo jeito que eu criei eles. Eu vou chorar, vou ter dor, vou ter fome, vou ter sede, vou ter frio. Por isso que os gnósticos tentam fazer o máximo possível de quê? Que Jesus não era Deus. Qual que é o grande problema da igreja primitiva? Ário. Onde que Deus não era homem. E aí ele fala assim, eu vou. Aí ele fala assim, com a serpente, né? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele já aponta que vai vir da linhagem da mulher um descendente. E o próprio capeta sabe disso. Ele fala assim, ela vai gerar alguém que vai esmagar minha cabeça. Quem que é o primeiro filho conhecido dela? Caim. Quanta esperança não foi depositada nesse Caim, hein? O diabo não é onisciente nem onipresente. O Caim nasce depois do Gênesis 3,15. O diabo deve ter falado assim, aí o cara que vai pisar na minha cabeça. E o cara que vai pisar na cabeça do capeta, ele não tem o quê? Pecado. Aí o diabo falou assim, eu preciso trabalhar o campo abstrato, o campo metafísico dele, para que ele possa pecar. E o diabo começa a trabalhar na mente dele. Deus vê. E Deus vai lá encontrar com Caim e fala assim, Caim, por que o seu semblante desfaleceu? Aí Deus fala assim, eis que o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Aí quando você vai para uma exegese etimológica profunda do texto, é mais ou menos assim. Deus fala assim, ô Caim, a sua barraca está com a porta aberta. E tem um animal aí fora. Até a palavra é usada cão. Tem um animal aí fora. Se você sair da barraca e fazer assim, rasga, ele vai embora. Mas se você deixar a porta aberta, ele vai entrar. Cabe você, você vai descer o flash da iglu ou subir. E quando você fecha o flash da barraca, quando você sobe o flash da barraca, abre em duas partes, né? Ele deixa aberto. E o cão entra. E ele mata o irmão. Eliminado. Ele, como se estivesse no Big Brother, ele estaria no paredão. Aí o diabo fala assim, bom, o bonzinho era Abel. O outro já matou, eu já resolvi os dois, né? Aí tem que abrir uma outra linhagem, a de Sete. Né? E aí vai vir todo esse percurso. E aí, gente, qual que é a base desse entendimento? É colocado para esse negócio aqui uma chance que pela fé vai haver o que a gente chama de substituição, redenção, obra vicária, que é alguém tomar o seu lugar. E quando essas ordens agora são dadas, é aí que é a base preponderante do seu pensamento cristão, que creio eu, é onde que está a grande falha dos cristãos hoje. Você tem Deus, né? Vamos fazer aqui Deus. Ele vai comunicar com o homem. Esse Deus, ele tem amplos adjetivos, ele tem amplas, inclusive ele não está, embora tenha controle total, ele não está dentro do que nós chamamos de tempo e espaço. Ele não está dentro disso. Sendo assim, todos os seus atributos, se não tem tempo e espaço, eles são imediatos. Mas esse ser aqui, ele está no tempo e espaço. Sendo assim, ele precisa de posicionar as coisas. E aí há uma comunicação com essa criatura, que fala assim, pela fé você pode ser
substituído, pode ser justificado. Aí quem que vai entender isso melhor é a professora e o Kleber, que são advogados. Tem mais advogado aqui? Não. Então o que é? O cara foi justificado. E aí há uma relação aqui para com Deus que ela precisa de ordem. E se sair da ordem, dançou tudo. E o primeiro ponto da ordem é obedecer. Ele obedece. Por que obedecer? Porque esse ponto que vai ligar Deus ao homem, que vai fazer uma ligação para o homem, que vai ter a alma saindo do estado de morto para vivo, que é a fé não entra no campo do intelecto. Sabe quando a pessoa nasce de novo? O próprio Jesus falou com Nicodemos, não falou? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como Nicodemos era judeu, e os judeus acreditavam que existia alma, mas alma e corpo era uma coisa só, o judeu não fazia coisa, ele não ia para o campo abstrato. O judeu sempre foi concreto. E o Nicodemos acha que tem que voltar para dentro da barriga da mãe dele. Jesus falou assim, não, você tem que nascer da água e do Espírito. É um nascimento fora do tempo e espaço. Fora do tempo e espaço. Fora da carne. Mas que você tem que entender que alma, ela não se vê nesse tempo e espaço, mas ela tem algo que é real, ou seja, ela tem o quê? Ela tem uma matéria que é relacionada à dimensão posterior a essa. De onde você tirou isso, Taz? Do rico e do Lázaro. O rico foi para o Hades. O Hades é o inferno. O corpo físico dele ficou num túmulo lá em Israel. Ele era rico, deve ter sido esculpido na rocha lá e foi enterrado. Mas aquilo que nós chamamos de alma foi para o inferno, Hades. Porém, essa forma tinha pensamentos. Que ele falou assim, pede a Lázaro que molhe o dedo e molhe minha boca aqui que eu estou em tormento. Então ele tem em mente assim, ele sabe quem é Lázaro. Ele está no inferno e continua arrogante. E ele tem pensamentos, ele falou assim, tenho irmãos. Deixa eu lá avisar para eles não caírem nesse mesmo erro meu. Aí Deus fala assim, há um abismo entre você e eles, que não dá para comunicar. Aí quem vai falar com eles? Aí Deus fala assim, a lei e os profetas, a Bíblia. Então essa alma tem uma metafísica, né? Ela tem algo nela. E aí, quando ele tem essa parte, que é a fé dele, renascida em Cristo, ele tem que entender que esse Deus, ele está dentro de uma atmosfera, de um plano, onde a comunicação dele com nós é extremamente reduzida. Deus precisa se diminuir extremamente para falar com você. Deus precisa fazer o que nós chamamos de antropopatia. Deus tem pé? Não. Deus tem olhos? Não. Deus tem forma humana? Não. Mas é necessário usar isso para que possamos comunicar. E esse Deus, ele está numa condição tão inimaginável, que ele lança uma relação com você de obediência, onde, pela graça e o amor dele, você não é abduzido, e muito menos age sem uma fé racional. Deus não te tira a capacidade de pensar, Deus te dá a salvação pela fé. Eu sei que a salvação é pela fé, mas para você limpa esse ponto crucial, que é o encontro de Deus e o homem, esse ponto aqui que nós chamamos de soter, que é salvar,
a disciplina que estuda isso é a soteriologia, ele precisa ter uma base racional. Aí ele chega nesse ponto, aí ele fala assim, pum, agora eu começo a entender esse Criador, não pelo intelecto, mas com uma base que eu tenho. E aí você começa a comunicar com ele, e você tem que encontrar a sua relação com o seu Criador, onde, se você pensa que a sua mente vai absorver a de Deus, você está muito parecido com Satanás. Como que você vai poder questionar Deus? Como que você vai falar assim, eu não entendo como o mundo foi feito. Eu não entendo porque a minha tia, meus sobrinhos, tudo pessoal do bem, pessoas maravilhosas, ficou presa lá no negócio, pegou fogo, morreu todo mundo. Eu não entendo. Eu não entendo porque veio uma inundação e matou a família morreu toda, acharam uma família lá no Rio Grande do Sul abraçada, todo mundo abraçado, tudo morto, mas abraçado. Você não entende isso. O campo, a dimensão desse Criador, ela está muito além do seu entendimento. E ele não propõe para você, quando eu falo isso, é do âmbito cristão. Se o cara é cristão, ele segue o que a Bíblia fala. Pode ser católico, pode ser protestante. Esse livro aqui, ele não fala em momento nenhum que Deus está chamando o homem para trocar ideia. Hora nenhuma Deus está te chamando para tomar café na cafeteria. Hora nenhuma Deus está te chamando para sentar com ele, bater um papo. Deus não está te chamando para ser seu brother. Deus está te chamando para você adorá-lo. Em espírito e em verdade. Ele não está te chamando para entender como ele fez o mundo. Ele não está te chamando para ser chegado dele. Põe-se no seu lugar, alma infeliz. Pó do mundo. Você veio do pó, você vai voltar para o pó, Zé. E o Jó teve a infelicidade de aparecer 3 retardados na casa dele. Que não parou de vomitar besteira. Cuidado com esses amigos de Jó na sua vida. Não, mas aí, como que Deus fez esse mundo? Mas aí o povo começa a entrar na ferramenta principal do iluminismo, que é o cientificismo. O iluminismo tira Deus do centro e põe um homem, o antropos. E as coisas agora são o quê? Empíricas, precisa de passar pelo âmbito epistemológico do sensitivo. Aí você quer entender a Deus com seus sentidos? Se você não sabe nem o que é a gravidade, se você não sabe nem o que é a luz, você não sabe nem por que o gráfico de inversão da densidade da água entre 0 e 5 graus inverte. Você nem sabe por que a luz é onda e partícula ao mesmo tempo. A gente nem sabe se o tempo passa por nós, se a gente anda no tempo, ou se o tempo realmente existe. Nós também não sabemos. E aí o próprio Deus, depois de tanta asneira, ele chama o Jó no canto. É longo. Começa lá no 38. Quem quiser acompanhar. Ele começa a colocar pontos que são relevantes para nós. Capítulo 38. Eu vou ler algumas partes aqui. Não dá para ler tudo. Tanto é que o 38 começa assim: depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Né? Ele vê um vento. Tá? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem que é essa pessoa que está falando um monte de coisa aí com você, ô Jó, que não entende nada de quem eu sou? Ele fala: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber.
Aí Deus começa: onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam. Oh, gente, isso aqui, vamos botar 2000 anos antes de Cristo? Há pouquíssimo tempo descobriu que as estrelas emitem som. Tá? Há pouco tempo. Eu não sei se você sabe, mas o povo só descobriu que a Terra está flutuando em 1600 e alguma coisa. Tá? E o Jó fala que a Terra flutua sobre o nada. Verso 10. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às orlas da terra, e desta fosse os perversos sacudidos? A terra se modela com o barro, debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Veja que até o homem é moldado pelo barro, né? Dos perversos se desvia sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar? Ou percorreste o mais profundo do abismo? O homem foi aí fora do planeta, né? Aí, o homem vai ali naquela estação espacial, né? Ele fica ali circundando, né? Ali eu acho que é 400 quilômetros a distância, 400 quilômetros, estratosfera, até lá na estação espacial 400 quilômetros, beleza. As fossas marianas, você sabe qual a profundidade das fossas marianas? Elas dão ali 12 mil metros, 12 quilômetros. O homem nunca foi lá. É interessante. O homem circula o planeta, mas não foi nas fossas marianas, que é 12 quilômetros. E tem muita coisa para baixo que ele ainda não foi. O homem, segundo alguns, foi para a Lua, né? Outros não. Eu tenho minhas dúvidas, sabe por quê? Tem algum dentista aqui? Alguém já tirou radiografia do dente? Todos, né? O que o dentista põe no seu peito aqui para tirar a radiografia de você e sai de perto? Um avental de chumbo, não é isso? Legal. Por quê? O que tem aqui, ó? Radiação. Os elétrons, as partículas passam. No chumbo que é mais denso, não passa. Beleza? Eu não estou falando, eu vou só deixar isso aqui para você. Eu vou postar e vou correr. Tá? Estou abrindo um adendo aqui. Esse aqui é o planeta Terra, né? Que é o planeta Terra. O planeta Terra tem um polo magnético, tá? Ele acaba fazendo um negócio assim, ó. Tá igual um imã. E ele tem um cinturão assim, ó, que chama cinturão de Van Allen. Para você passar nesse cinturão de Van Allen, você tem que ter um daqueles avental de chumbo de 10 centímetros. Senão você já passa do outro lado, igual o pessoal que teve o primeiro contato com o Chernobyl. Então, aquela nave lá do Cabo Canaveral, da NASA, elas foram feitas de chumbo. Como é que os caras ainda viajou mais 2 dias, chegou na Lua sem câncer e voltou sem câncer? Fica esquisito, né? Esse campo magnético também nos protege das partículas do Sol. Ele bate aqui e sai por cima, sai por baixo, sai por cima, sai por baixo. Como os polos são mais eletromagnéticos, quando esses neutrinos passam por cima da Terra, eles ficam excitados, passam dos campos habitacionais, lembra aquela camada KLL? Quando ele sai de um nível para o outro, ele absorve energia e emite na forma de luz. Você tem a aurora boreal. Voltei para o Jó. Eu não estou falando que o homem não foi na Lua, tá? Eu só quero saber como que ele passou no cinturão de Van Allen. É só isso que eu quero saber. O Van Allen é com H, tá? V-A-N, Van Allen. Ele tinha uma guitarra, E ele morreu ano passado, né?
Eu tava naquela fase rebeldia dos anos 80, né? Aí passei numa banca de jornal, vi aqueles revista pôster. Aí você ia lendo e abrindo, aí deu um bolso desse tamanho da banda do Van Halen, assim, né? Aí preguei no meu quarto, assim, com durex que tem, fui pra escola. Cheguei, meu filho, em 1000 pedaços aquele pôster e minha mãe lá no quarto orando. Falei, mãe, é o do Van Halen, isso é do demônio e tal. Ô, gente. Mas eu não escuto rock, não. Eu prefiro música. Michael Jackson, você escutou o Van Halen? Não, Michael Jackson eu achava legal, eram os videoclipes, que na minha época dos anos 80 apareceu um negócio chamado FMTV, que veio depois virar MTV. Aí videoclipe. Aí era legal ver videoclipe, mas eu não ligava muito para as músicas, não. Então, olha aí no 38, 24. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Ele tem várias perguntas. Por exemplo, lá no 41, passa um pouquinho para frente aí, 41, ele fala assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Que assim argue a Deus que responda? Uma vez falei e não vou repetir, não vou replicar. Aliás, 2 vezes, porém não vou prosseguir. Ele está perguntando, se eu vou traduzir para vocês: por acaso alguém tem capacidade de me questionar? Ô, gente, em nome de Jesus, tenha sabedoria. A sua relação com Deus é de obediência. Só que você é criatura. Entenda os seus predicados, entenda a sua substância, entenda os seus acidentes, entenda quem você é. O que o iluminismo trouxe para o imaginário da humanidade? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu não estou falando que você está sendo convidado a entrar para o fideísmo. Não, para a fé mesmo. Porém, uma fé racional. E essa fé, ela, quanto mais aumentar o seu conhecimento na palavra de Deus, maior a sua fé. Mais você vai adentrar para o paradoxo. É como se você nascesse de novo e recebesse um balão de aniversário, uma bexigazinha. Aí cada mês que passa que você vai adentrando no conhecimento da palavra, é como se Deus soprasse em você, assim. Aí o que acontece com a bexiga? Com o tempo ela vai o quê? O seu conhecimento bíblico com o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Aí eu te pergunto, a bexiga, quando ela era desse tamanhozinho, ela tinha menos ou mais conhecimento quando ela estava desse tamanho? Tinha bem menos, agora ela tem mais, concorda? Essa é a segunda pergunta que tem que estar acoplada à primeira. Quando essa bexiga estava desse tamanhozinho, ela tinha o mesmo quantidade de contato com o externo do que ela tem quando ela ficou desse tamanho? Qual é o maior contato com o externo? A que é grandona ou a que é pequena? Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você tem contato com o desconhecido. Mais te leva para aquilo que você não entende. Mas não é um não entender vagante. Por que Deus deixou Hitler ascender o poder? Por que essa enchente? Por que guerra? Por que isso? Por que aquilo? Por que ele fez o diabo já com defeito de fábrica e soltou o bicho no Éden? Quem te diz que você não está dentro de um Éden agora? Você é atemporal para sair do tempo e espaço e falar assim: não, teve o Éden, tem esse caminho agora e o fim do mundo. E aí tem início e fim. Quem te disse que esse é a linha certa? Ele mesmo perguntou para Jó: sabe tu onde começa as coisas e onde termina? Cuidado
quando você tenta, através da sua reguinha, medir Deus. Muito cuidado com isso, porque isso é uma forma de arrogância e prepotência que é aquela não percebida pela consciência, porque a consciência não tem um imaginário e um intelecto desenvolvido pela razão. É os pecados de ignorância. O que em momento nenhum te chamei para a ignorância. Entendeu? Deus está no controle de tudo. E você não é juiz para decidir o que aconteceu no Rio Grande do Sul é certo ou errado. Põe-se no teu lugar. Aconteceu? Ora, ajuda, intercede, manda pix, trabalha dentro da sua realidade. Senão, você vai ficar igual a loucos no hospício. Tinha 2 loucos no hospício, um veio passando, o outro falou assim: passou sem dar continência? Ele falou: por que eu haveria de dar continência ao senhor? Ele falou assim: porque eu sou Napoleão. Aí ele falou assim: quem te fez Napoleão? Ele falou: Jesus. Ele falou assim: eu? Às vezes a gente está assim. Às vezes a gente é uma espécie de Deus e nem sabe. Vou partir para terminar. Tem uma coisa interessante lá em Jó 9:9 que eu quero terminar ali, porque eu sou muito fã disso. Lá diz assim, posso começar do 1? Eu ia ler só do 1 até o 9. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como onde o homem, pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem proferiu com ele e teve paz? Quem que vai poder? Ele é quem remove os montes sem... ninguém vai nem perceber. Verso 6: quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, porque a terra está em movimento. Quem fala ao sol e este não sai e sela as estrelas. Aí o 8: quem sozinho estendeu os céus e anda sobre os altos do mar. Aí o 9 que eu gosto: quem fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelos e as recâmaras do sul. Os 7 estrelas são as Pleiades. As Pleiades. Hoje sabe-se que tem mais estrelas nesse aglomerado. Mas nessa época aqui, não se sabia que era 7. Visivelmente você vê 6. No olho nu você vê 6. Você sabe, as Pleiades estão ali. Para você ver as 7, você precisa de uma luz, de uma ótica, de passar por algo que vai ampliar a sua visão. E o interessante é que 6 é o número do homem, não é? 6 é homem e 7 é Deus. Para sair de homem para Deus, você precisa de algo que amplia a sua mente, que amplia os seus olhos. E só um pode ampliar os seus olhos: a palavra de Deus. Nascer de novo. Então, para finalizar, eu quis deixar bem claro: Deus não te chamou para ser ignorante, obedecer sem questionar. Não confunda lamentação com murmuração. Mas muitas das vezes o crente está passando daquilo que lhe é proposto, ou seja, cometendo híbris. Ele é a desmedida. Cuidado para que você não ache que você é digno de chamar Deus para uma... como é que chama que o cara vai lá prestar depoimento? Audiência. Obrigado.
Não pensa você que você pode marcar audiência com Deus, não. A primeira disciplina que eu tive na mocidade foi quando a igreja começou a crescer. Tinha o culto domingo, segunda dos empresários, terça do Espírito Santo, quarta da libertação, quinta era reunião de casas, que não chamava célula, chamava grupo de crescimento, e sexta vigília. Aí eu fui questionar assim, mas não seria nós os donos da agenda de Deus? Rapaz, mas tomei tanta lapada. Aí eu termino te falando isso. É você dono da agenda de Deus? É você capaz de chamar ele para sentar numa audiência e debater os assuntos? Será que não falta a gente reconhecer até onde eu vou? Qual o seu lugar? Quem é você nessa sociedade? Quem é você? As pessoas não sabem quem elas são. Eu não vou fazer essa pergunta para alguém responder aqui, mas eu pergunto e você leva para casa. Quem é você? Quer dizer, não estou sendo um Alberto Roberto, não, tá? Que o Alberto Roberto falava assim com as pessoas assim, você é o famoso quem? Ele fazia pergunta assim para Pelé, para Tony Ramos, para Chico Coco, né? Que eram os caras famosos dos anos 80, né? Ele falava, você é o famoso quem? Não, então assim, a pergunta é, quem é você? Aí, qual sociedade você está envolvido? Qual a sua relevância onde você está? É assim que começa. Você é professor, você é patrão, quem é você? Onde você está? Qual a sua influência? Você está realmente percebendo? Como eu convivi durante 3 anos trabalhando com Alex Passos, e aí eu fiz muito DVD, muito clipe, andei com gente assim, foi 3 anos intensos de muito trabalho, e o Alex Passos é um grande amigo meu. Se tem um cara que eu encontro com ele, eu não consigo ficar 2 minutos sério, é um dos caras mais engraçados que eu já conheci na minha vida. E aí a gente conviveu junto ali, e eu reparei uma coisa, não era por maldade, mas a pessoa, por começar a criar destaque numa sociedade, ou seja, a pessoa ser famosa, ela é tendenciosa involuntariamente a trazer consigo o seu universo. Que às vezes ali no ministério dele, ele dá ordem, isso aqui, aí ele transporta para um lugar, vamos supor, nós estamos aqui na igreja, aí nós vamos para uma locação fazer o clipe. Chega na locação, tem pessoas que moram ali, tem outros ambientes, outra coisa que é fora da igreja. A pessoa transporta o seu universo de igreja para lá. Então ele é o dono do universo dele e leva o universo junto. Não seja assim. Amém? Vamos terminar? Curva sua cabeça aí que eu vou orar para a gente terminar. Pai, muito obrigado, porque a tua misericórdia e a tua benevolência são infinitas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o entendimento de quem somos. Ninguém nesse mundo é capaz de falar, eu sou. Só aquele que não foi criado pode falar, eu sou. Então eu te peço, Pai, que essa palavra, que esse entendimento venha sobre a mente e o coração dos meus irmãos. Que nenhum aqui venha ser igual a esses amigos de Jó, onde que achavam que poderiam fazer uma audiência e questionar Deus. Que cada um encontre o seu local, o seu tempo, o seu relacionamento com Deus, e que nós possamos entrar nesse grande paradoxo, que é obedecer o Senhor, servir o Senhor, amar o Senhor de todo o nosso entendimento, e assim andarmos em plenitude, onde que possamos, através do Teu Espírito, nem sentir que temos alma e corpo, e que possamos andar até o fim, segundo a Tua palavra. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua benevolência e as Tuas consolações sobre todos que aqui estão. Que eles retornem para casa em paz, que eles tenham uma semana de paz, que todo o laço do passarinheiro, toda a armadilha do inimigo sobre a vida deles caia por terra, e que os anjos do Senhor acampem ao redor deles, guardando-os, livrando-os, e que durante a semana cada um possa meditar, alimentar e
pensar, buscar qual é a medida que o Senhor deu para cada um. E que nenhum deles cometa híbris, que nenhum passe e que também nenhum venha a ignorar e a não usar os dons que o Senhor deu. Então, eu abençoo todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Tem que dar um toque aqui, Lucão. Ô, Leão, como é que tira, gente?